Travou o negócio. Consegui. Eu criei um roteirinho, até porque eu acho bem melhor do que eu fiz no vídeo anterior, que foi simplesmente falar uma coisa em cima da outra, sem realmente uma ordem. Eu acho bem mais difícil daquele jeito, mas eu fiz o roteirinho como algumas pessoas me disseram e eu acho que vai ser muito melhor. Por quê? Isso aqui serve como exemplo. Eu aprendi isso aqui vendo vídeos no YouTube. E claro que basta que você treine exaustivamente. E aqui chega o ponto que eu quero discutir e que eu vou exemplificar bem com a minha história. Importante, é bem significativo para mim, então eu vou contar. É bem inédito, na verdade, porque eu não tendo a contar isso aqui para ninguém, mas eu vou... Agora eu tenho uma técnica, né, para não ficar que nem um imbecil aqui gravando 1 hora. 1 hora não, claro, o vídeo nem chega até isso, mas uns 4 minutos assim, falando com ninguém. Só olhar ali no espelho que dá pra ver. E eu nem pensei nisso antes, né? Mas ok. Voltando ao assunto. Eu assisti animes. E existe um anime, existe ainda na verdade, né? Que se chama Naruto. Naruto Shippuden. Nele existia um personagem com uma história que me comovia bastante na época. E até hoje me comove, na verdade. Esse personagem acabou me incentivando, ainda que ficcional, mas na vida real, de uma forma com que eu gerei comportamentos naquela época que até hoje são benéficos para mim. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Porque vocês vão ver que tudo vai se encaixar ao longo do vídeo. Existe um personagem chamado Rock Lee. E a questão desse personagem é que ele se diferenciava de todos os outros personagens, que eram ninjas, pelo fato dele não ter nenhum tipo de dom natural e ter nascido de uma forma tão diferente que ele não tinha, entendeu? Essas outras capacidades que os ninjas geralmente tinham desde o nascimento. Ainda assim, claro, né? Sendo um personagem horrível, insignificante, ele demonstrava força de vontade. Ele tá esperando passar o carro de som. Pera aí. Tá foda hoje, velho. Fala a verdade. Mas ok, eu tô olhando ali. Você pode pagar o seu IPTU sem pagar juros e correção aumentada. Eu comecei a treinar e fui fazer flexões. E eu falei pra mim, ainda que eu me considerasse uma pessoa insignificante, né? Eu ainda tinha uma certa confiança. Então eu disse, pô, vou fazer 100 flexões porque... Beleza, os caras fazem no desenho, então fazem aqui no anime, né? Então deve ser fácil fazer 100 flexões, é só a minha força de vontade, né? Como dizem as pessoas no mundo ficcional, a força de vontade. Acabou que eu não fiz nem 3 flexões e completamente exausto, né? Mas ok. A questão é que a mentalidade do Rock Lee, né, me influenciou de uma forma com que eu continuasse tentando evoluir. Então, eu fiz a seguinte meta pra mim. Eu já tinha tentado fazer 5 flexões, mas eu não conseguia. Eu queria pelo menos 5. Eu falava, pô, então se eu me esforçar eu consigo pelo menos 5. E eu não conseguia. É incrível como a vida não é que nem nos animes, né? Eu fiz uma meta pra mim de fazer pelo menos 15 flexões, porque eu acreditava que com esforço duro, trabalho duro, eu ia conseguir ultrapassar nessa barreira e realmente aumentar esse número. Acabou que no primeiro dia eu fiz 3 flexões, no segundo dia eu não aumentei. Vocês podem ter pensado que eu aumentei as flexões do nada, né? Mas como eu disse, a vida não é que nem no desenho, né? Infelizmente. E felizmente também, porque vocês vão entender, né?
essa dificuldade dá até mais prazer de conseguir as coisas, essa é a questão. E no segundo dia eu continuei fazendo 3 flexões. No terceiro dia eu consegui fazer umas 3,5. Vocês podem ver, a voz não é grande não. E depois de um mês, de meiozinho, aliás, eu era sedentário, né? Não sei se você que nunca fez exercícios com peso do corpo, mas era atlético anteriormente, consegue fazer mais que isso. Eu acho que provavelmente sim, mas eu era bem sedentário. Depois de um mês e meio, eu consegui fazer 15 flexões. E foi a partir daí que eu vi que as coisas realmente se tornavam possíveis através do esforço duro. Através daquele... E ele abriu, entendeu? Abriu a minha mente assim, cara, porque eu vi que eu conseguia. Hoje em dia eu faço tipo mais 60 flexões, eu já fiz até mais 70 assim seguidas. E, pô, mais 50 sem tanto esforço, mais 50. Pra vocês verem, mas eu não consegui fazer isso do nada, eu não consegui montar esse cubo aqui de um dia pra noite. Entendeu? Da noite pro dia, eu nem sei a frase que eu não sei, entendeu? Como que as pessoas conseguem chegar à conclusão de que as pessoas conseguem, conquistam as coisas de forma instantânea. Não é assim, pessoal. Desculpa, mas você não vai conseguir se tornar um matemático em um dia de treino. Você não vai conseguir. Mas se você continuar persistindo, nada te impede de realmente conseguir o que você quer. Esse comportamento pode parecer bem simples para você, mas mudou a minha vida, realmente. E eu vou exemplificar isso aqui para vocês de uma forma ainda melhor. Tá gravando ainda. Ok. Isso aqui é a minha primeira prova antiga, depois de já ter resolvido uns 800 exercícios de matemática básica, diversos, né, pro Enem em si. E antes disso, claro, né, eu não tenho registro agora, eu acho que até tem guardado, mas o importante é isso aqui, vocês vão entender. Antes eu fazia umas 18 questões, 17, e eu fui aumentando até chegar em 20, eu ficava muito feliz, 22, 25, e foi assim, até eu chegar em 30, mas até aí eu não treinava com tempo e não fazia prova ainda, só as questões da prova, separadamente. Mas, qual a questão, né? Na prova de matemática do primeiro Enem que eu fiz 11 acertos, como eu disse pra vocês. E eu usei o tempo inteiro da prova, não consegui fazer a prova de natureza e acabei fazendo só de matemática, ainda assim acertando 11. Eu cheguei agora no nível de acertar umas 33 numa prova antiga. Só que o problema é que eu tinha feito em 4 horas. Então, eu tive uma evolução, mas na hora eu senti uma insatisfação. Claro. É que eu, teoricamente, não teria usado o tempo inteiro da prova, mas ainda assim, 4 horas para fazer uma prova. Se vocês conhecem o Enem, vocês sabem que a prova de matemática pode ser feita de até umas 2 horas, até umas 2h30, 3 horas no máximo do máximo, né? E bem, 4 horas é muita coisa. E como vocês podem ver as anotações, vocês podem até pausar aí. Acho que dá pra ver, dá pra ver. Vocês podem até pausar pra vocês lerem bem, né, o que tá escrito. Mas eu fiz 33 acertos. E o que eu coloco? Lixo. Isso aqui é legal, né, que eu mostro meus pensamentos pós-prova. E como há uma certa contradição, porque eu me xingo de todas as formas possíveis, mas ainda assim eu confio que eu posso conseguir. E isso significa muito pra mim, sabe? Tá. Lixo. Lento. Não consegui nem ao menos fazer a prova de natureza. Mas aí vem aquilo. Preciso mudar isso, né? Claro. Porque eu tenho a mentalidade de que é possível mudar sempre. Independente do que aconteça, do quão ruim eu estiver numa coisa, eu tenho a mentalidade de que eu posso melhorar. Nem que
dure uns 6 anos fazendo a mesma coisa, mas eu consigo. E é o que eu coloco, treine até conseguir. É simplesmente isso. Treine. É. E desculpem se eu tô olhando aqui, é porque eu tô traumatizado, né? De tantas vezes que eu não consegui gravar o vídeo. Vocês entenderam já. Mas ok. Lento, por quê? Porque eu não confiava no meu cálculo mental. Aqui eu escrevo, né? Estratégia de prova ruim. Insisto desnecessariamente nas questões. Aí eu coloco a solução. E aqui eu coloco, né? Treine, 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 treine. Treine. Treine, simplesmente treine. Então, continua persistindo, cara. Você consegue. É só você treinar exaustivamente e continuar treinando. Mas ok. Você pode ver que eu tô até cansado, né? De tanto já ter passado por essa parte aqui. Mas ok. Aqui eu coloco, ó. Minha segunda prova antiga. Tá aqui. Tá escrito aqui, minha segunda prova antiga. Vocês podem pausar pra ler aí também. Aqui. Não sei se tá. Deve estar dando. Mas ok. Lixo. Menos lento, porém. Por quê? Porque eu não insisti tanto nas questões, né? Um dos meus problemas era insistir muito e ficar até o final do tempo numa questão só. Aí eu coloco, né? Consegui fazer toda a prova de natureza em cima do tempo. Em cima do tempo, né? Que até foi bem 2 horas, assim. Eu considerava 2 horas. A prova é 5 horas, então eu demorei 3 horas para fazer a prova de matemática. Aí eu coloco aqui, horrível. Você é fraco pelo fato de ser desorganizado, né? Eu não conseguia me organizar direito assim nas soluções. Aí eu coloco, mas meu tempo diminuiu, né? Foi 3 horas. Mas ainda assim vem aquela insatisfação, entendeu? Continua inaceitável. A minha pontuação caiu, então eu aponto muito os meus erros. Eu aponto muito. Isso me deixa um pouco triste, para falar a verdade. Me deixa um pouco triste, mas quando eu consigo resolver, eu fico feliz. Entendeu? Quando eu consigo resolver tudo isso daqui que eu falei que é ruim, né? Que tá ruim no momento, eu fico feliz. Então, essa é a questão, né? Aí eu coloco, a tua melhora foi mínima, isso é melhor que nada, porque vem aquele momento bom, né? Mas você... E aí eu coloco, treine mais ignorante. E acertei 30 nessa daqui. Tá, beleza. Vocês estão vendo, né, como funciona. E aqui eu já consegui 2 horas e meia. Mas ainda coloco insuficiente porque não é o suficiente, né, pro curso que eu quero fazer. Como vocês sabem, é medicina, né? Mas aqui eu acertei 30 já. Então já melhorou muito. Aqui até vocês podem ver que meus pensamentos estão muito mais limpos, né? Meus pensamentos pós-prova. Aí eu coloco. Toda essa angústia é momentânea. Porque você consegue, né? Basta que você treine e se esforce. Estratégia de prova ajudou. Treine, treine. Eu sempre tenho isso. Continua treinando. E, cara, isso aqui é um simulado do Me Salva, né? Que eu fiz, estava grátis. Era um simuladão. E, olha, eu fiquei muito feliz porque era a primeira vez que eu tinha acertado umas 35 questões. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei que eu tinha acertado 35, né?
acertei 35, velho. E tipo, nessa hora eu tava muito feliz, mano. Porque eu nunca tinha acertado, tipo, 35 questões na prova. E em simulado, nem em simulado eu tinha acertado 35. Então foi tipo, pô, uma barreira, né, que eu consegui ultrapassar. Mas eu fiquei ali, tudo que eu tava fazendo, velho, era real mesmo, né? Era real, eu tava conseguindo melhorar. Como eu falei, eu cheguei pra minha mãe e eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz e eu fui lá com ela. Falar que eu tinha acertado 35 questões. Sabe, cara, isso significa muito pra mim, velho. Tanto que até me emocionei um pouquinho, né? Porque meu motivo mais. É sério, mano. 35 questões, velho. Eu não tinha conseguido, velho. Mas eu saí de 11 questões, velho, pra 35 questões. Entendeu? A minha matemática, ela era horrível, né? Mas voltando, né? Eu falei sobre. Eu queria falar sobre autodidatismo, mas acabei falando sobre o motivo aqui, né? O meu motivo até aqui, os meus motivos foram: primeiro, eu não conseguia fazer as 100 flexões, então eu fui de forma obsessiva e consegui fazer 15, que a minha meta tinha diminuído. Hoje em dia eu consigo fazer muito mais, como eu disse. Nessa outra foi a minha decepção, a minha insatisfação com a matemática, porque, como eu disse, né, ela sempre foi medíocre, eu não gostava. Mas é possível melhorar, entendeu? Foi assim que eu cheguei com esse motivo, né, ao autodidatismo. Foi assim que eu fiz isso daqui, que eu consegui fazer isso. E foi assim que eu alcancei a maior parte das coisas que eu sei hoje. Eu espero que o mesmo aconteça com vocês. Vocês podem ver, eu tento ser franco aqui. Então eu não vou fazer outro vídeo, vou deixar assim mesmo, porque realmente é que eu consegui expressar, né? Como eu realmente me sinto com relação a isso. Então é isso. Vocês têm tudo o que vocês precisam para realmente fazer o que vocês querem. E obrigado. É isso.